um pai. E quantos conhecem o pastor aqui? Levante a mão. Joia, uma boa parte. Quantos não conhecem? Levante a mão. Então você vai ficar apaixonado por aquilo que Deus tem colocado na vida dele, que é a palavra. O Rubens só pelo cabelo que ele não pintou, irmão, até hoje, já dá para você aprender alguma coisa. O pastor Rubens é uma bênção na nossa vida, na igreja. Foi um dos primeiros pastores que pregaram aqui quando eu cheguei. Foi um dos primeiros pastores que ensinou a igreja o que é autoridade. Que até então a igreja era uma igreja da rebelião. E aquele povo morreu. Aquele povo saiu daqui, não aguentou, né? Não aguentou a palavra. E hoje esta é a nova geração. E os que ficaram se converteram. Da velha guarda que está aqui, eu acho que eu tenho poucos, uns 5, se tiver, né? E converteu. Eles nem lembro mais que eles eram tradicionais, pastor. Para a glória de Deus. Isso foi chegando, esse povo bonito que está aí, né? Um povo lindo, um povo que Jesus tem dado a esse lugar. Pastor Rubens, o senhor está com a palavra, o senhor é o pastor da igreja. Obrigado, pastor. Eu costumo falar que quando se referem ao meu cabelo, eu descobri uma forma de usar peruca que ninguém descobre que é peruca, então, tá bom? Não pode passar. Tem um irmão lá na igreja, uma bênção ele, sabe? Mas ele não falou para ninguém que ele usava peruca. E ele tem uma cabeleira linda, sabe? E um dia ele estava visitando uns irmãos e tinha um varal assim de arame farpado. Ele passou por baixo e continuou andando e a peruca ficou. Isso aconteceu de fato, foi um fato incrível, né? Ele passou e aquele negócio pegou de leve e a peruca ficou lá no varal. E depois que ele foi descobrir, né? Então eu tenho todo cuidado quando eu vejo um varal, para se não e ainda mais que eu sou alto. Então esse é o problema de quem tem que usar peruca, né, irmão? Essa peruca é uma solução. Então, glória a Deus, né? Quem acreditou que é peruca, levante o braço. Estou sem crédito, pastor. Tá bom. Gente, vamos ficar em pé um pouquinho para a gente orar? Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Glória ao teu nome por Jesus, que está entre nós. Obrigado pelos teus anjos, aos quais o Senhor deu uma ordem a nosso respeito. Por isso, nós temos tantas razões para exaltarmos e glorificarmos o teu nome. Nós somos especiais na terra, mas já somos especiais no céu, porque o Senhor cuida de nós. Cuide, Pai, de cada um que está aqui, aqueles que deixaram algum ente querido em casa ou fora da cidade, que a tua bênção também esteja lá. Move o nosso coração na direção do que é correto, daquilo que edifica, daquilo que traz paz, em nome de Jesus. Amém? Então, pode se assentar. Eu proponho falar para você uma coisa. Não vou falar nada de novo, porque vocês têm um pastor e equipes maravilhosas para ministrarem a vocês a palavra de Deus. Mas naquilo que já é falado, às vezes Deus permite que a gente olhe de um jeito diferente, não é? Então, eu quero que você memorize hoje 2 palavras só. Se você aprendeu essas 2 palavras, depois, com aquilo que eu falei, você vai agregando. Esse é um segredo, guardar algumas palavras. Então, eu quero que você guarde, primeiramente, a palavra sugestão.
Diga, sugestão. E a segunda palavra que você vai guardar é regra. Quais as palavras? Povo inteligente e bonito, né? Eu costumo falar na minha igreja que o povo mais bonito do mundo está nos cultos. E se você der um sorriso, não é verdade? Eu creio nisso, né? Um coração alegre. Olha para o lado da pessoa e fala: seu coração está alegre, não está, irmão? Não está. Voltando lá, quais as duas palavras? Muito bem. Agora eu vou entrar com o assunto propriamente da família. A Bíblia, na Bíblia, existem sugestões. Fala uma sugestão na Bíblia. Sugestão. Sugere, fazer ou não. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é uma regra ou é uma sugestão? Sugestão, porque você pode não querer comer o melhor. Então você não precisa ouvir. É uma sugestão. Então, o que é uma sugestão? É uma possibilidade de sim ou não. Se você chegar na cadeia, visitar um preso e falar assim: eu sugiro que você fuja daqui, não é? É uma sugestão. Alguns poderão tentar fugir. Outros dirão o quê? Não, não se pode fazer isso. Então, na sugestão está uma decisão nossa. Nós teremos que decidir o que fazer. Mas aí está o grande problema nosso com a Bíblia, que nós começamos a entender que a Bíblia é um livro de sugestões, pastor. Vamos aprender isso. A maioria do que está na Bíblia, meus queridos irmãos, não é sugestão. Agora, o que é regra? Nós não dizemos que a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. Mudou, pastor, tudo. Por que tantas vezes vivemos mal? Porque entendemos que o que está aqui é apenas uma sugestão. Pastor, isto muda toda a nossa vida. Então, o que é uma regra? Eu fui no dicionário da língua portuguesa. Olha só a definição. O dicionário dá como regra. O dicionário diz assim: regra é aquilo que regula, dirige, rege e governa. É uma fórmula indicada que indica o modo correto de agir e pensar. Fórmula que indica o modo correto de agir e de... Isso é uma regra. Fórmula que indica o modo correto de pensar e agir. Vamos dizer isso? Fórmula que indica o modo correto de pensar e agir. Aqui está a fórmula para toda a nossa vida, inclusive para a vida familiar, que não é uma sugestão, é uma regra que vai dirigir o nosso modo de pensar e de agir. O que tem isso a ver com a família, pastor? Tem a ver muita coisa. Então vamos uma regra. Enquanto o jogador está fora do campo, não vale a regra do juiz, a regra do futebol. Mas depois que ele entrou no campo, se não cumprir a regra, existem penalidades. Se o jogador colocar a mão na bola dentro da área, só o goleiro pode pegar a bola ali com a mão. Existe uma palavra chamada penalty, que é do português e que quer dizer castigo. Penalty é castigo. Então, se ele quebrou a regra, ele vai ser punido. O time vai ser castigado, porque haverá uma penalidade máxima no futebol, porque quebrou-se uma regra. Olha onde é que nós vamos chegar com isso.
Por que sua vida familiar, em muitos aspectos, não funciona? Esse livro, gente, é o livro de regras de fé e de conduta. Vamos particularizar um pouco isso agora, né? Vamos entrar nisso. No dia em que o casal vem aqui na frente e a gente faz aquela cerimônia de casamento, é como se o juiz apitasse o jogo. Começaram a valer as regras para marido e para mulher. Só que alguns jogam antes do juiz apitar, né, pastor? Só jogam com 2 bolas, né? O jogo não começou e o pessoal já está jogando, pastor. O juiz não deu a ordem. Aí o que acontece? Haverá uma penalidade, que quer dizer castigo, porque nós quebramos uma regra de conduta. Quando eu digo que eu nunca namorei uma mulher, não sei a minha, o pessoal não acredita, meus filhos não acreditam. Pai, não é possível. Fala, pai, fala. Porque, pastor, eu tinha o temor de Deus, e eu pensava assim, eu não posso beijar uma mulher que vai ser mulher de um outro. Então, eu nunca beijei outra mulher senão a minha. Meus filhos não acreditam até hoje. E quando eles vão lá em casa da minha família, eles ficam atrás das minhas irmãs. Fala o que papai fazia de bagunça. Fala. E elas entregam, né, as coisas. Mas eu sempre tive o temor de Deus quanto a essas coisas, para não quer dizer que você não vai namorar, mas para não quebrar princípios. Nossa família é abençoadíssima, nós temos 2 filhos, uma filha, 2 netos, todos servindo e temendo a Deus, porque, meu querido, meu irmão, se você é pai, se você é mãe, e você começar a quebrar todas as regras da palavra de Deus, ou parte delas, você perde a autoridade espiritual dentro da sua casa. Então, existe na Bíblia palavras específicas, regras, que determinam comportamento e modo de pensar para o marido. E existem regras específicas que determinam o modo de pensar e agir da mulher. Existem regras específicas que determinam o modo de pensar e de agir dos filhos. Existe regra, pastor. Regra não é sugestão. Dízimo não é sugestão. Por que toda regra está no modo imperativo? Quem é professor de português aqui sabe. Eu vou explicar o que é o modo imperativo. O modo imperativo é uma ordem em cima de uma regra que, se você não cumprir, você está sujeito a penalidade. Trazei todos os dízimos. Deus não disse, eu sugiro que, se você quiser, você põe o dinheiro aqui. Pastor, modo imperativo é ordem militar, ou faz, ou tem penalidade. Não é sugestão, o verbo tem um modo de comando, ele é imperativo, é uma ordem. Mulheres, obedecei vossos maridos no Senhor, porque isso vai trazer bênção para você.
Isso é problema meu? Eu que criei isso? Foi eu, pastor, que criou? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Amém, irmãs? Isso não é uma sugestão, isso não é algo que você pode escolher fazer ou não. Depois que o jogo foi apitado e você se casou lá no cartório, e aqui, meu irmão, as regras estão valendo para aquilo. E Deus cobra de nós porque nós temos conhecimento das regras. Não encare o que é regra como sugestão. Não há bênção em trocar regra por sugestão. Um dia eu tive que chamar minha esposa e ter uma conversa com ela, né? Falei, meu bem, é o seguinte, eu acho que você não está entendendo. Lá em casa o pau quebra, né? Quando os filhos estavam em casa era de porta fechada, agora não precisa fechar, está todo mundo casado, né? Então, eu disse, minha esposa, é uma bênção minha mulher, mandei ela para os Estados Unidos para ser livre de mim, ela está lá, ela não vai ouvir isso, então, vai lá, fica lá, uns 15 dias, aí, eu falei com ela, meu bem, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que você não está entendendo que eu sou seu pastor. Você não está entendendo que eu sou seu marido? Você não está entendendo que eu sou seu patrão? Ela falou, mas 3 coisas, como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Não é? É uma mistura, pastor, lá em casa é uma mistura. Não é? Então, como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Né? Mas certo, eu tive essa conversa com ela, porque nós vamos nos acostumando em casa e começamos a quebrar todas as regras. Mas agora não é mais uma época em que a mulher vai se submeter ao seu marido. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá bom? Olha, se você escolheu esse homem, quem mandou você escolher? Eu? Toda vez que eu faço casamento lá na igreja, eu falo, quem mandou você escolher seu marido ou sua esposa? Aí os caras me olham assim, sabe, meio abobado, né? Eu falei, eu? Não. Meu filho foi assim, chegou lá para ser casado, né? Que eu que marquei a data dos casamentos deles. O meu filho foi lá para São Paulo, deixou a noiva aqui, né? E sabe esses meninos sarados que saem sem camisa na rua, né? Você já viu isso? Né? E hoje a coisa está solta, né? Aí as mulheres começaram atrás dele lá. Aí eu fui rápido para São Paulo, menino, né, 22 anos. Falei, meu filho, vou casar você. Que, papai? Deus me livre. Deus me livre. E aquela menina, chorou. E aquela menina que ficou em Belo Horizonte. Papai, mas eu não tenho onde morar, eu não tenho, meu salário é pouco. Eu falei, mas para namorar você não contou com isso, né? Agora eu vou te casar no dia 20 de dezembro desse ano, acho que era março, né? E eu levei uma testemunha, meu genro ria, né? Porque nós estávamos num shopping, né? Eu chamei para o canto assim, e ele chorava, né? No dia 20 de dezembro eu casei os dois. Porque lá em casa funciona muito o que chamamos de democradura. É uma mistura com democracia e ditadura, né? Aí mandei para São Paulo, né? Hoje estão lá, abençoados, apartamento comprado, ela trabalha numa empresa, faz viagem internacional, estão lá naquela maravilha, né? Então, por quê? Porque é uma regra que os pais têm autoridade sobre os seus filhos. Vou repetir. É uma regra, não é uma sugestão.
É uma regra, vou repetir, que os pais têm autoridade sobre os filhos enquanto eles estiverem debaixo do nosso teto. O segundo, o outro também foi pelo mesmo caminho, né? Namorou no Brasil, foi para os Estados Unidos, a noiva ficou aqui, deu um rolo, arrumou uma americana, não pôde casar com a americana, falei, volta, já está na quarta, né? Falei, beijou 4 mulheres que vai ser do outro, volta para o Brasil. No dia 31 de outubro eu vou te casar. Ah, o quê, pai? Você está namorando. Você está namorando essa moça aí já, quanto tempo essa aí no Brasil? Fora as outras. Não, pai, mas não tem onde morar. Eu falei, não, 31 de outubro, 31 de outubro, você já entra em férias no dia 1º de novembro, você já está completando um ano de empresa, e já sai com ela também e vai embora. Eu te caso, no dia, chamei a moça, né, e aí ela meio assim com as pernas tremendo, né, aí eu casei os dois, pastor, me livrei porque só faltava eles dois. Não, a moça já estava casada. Eu falei, graças a Deus, vai tudo fora. Então, não é uma sugestão à autoridade sobre os filhos. Irmãos, para com isso. O que esse menino em São Paulo ia fazer? Sozinho. Culpa de quem? Nós culpamos muito os nossos filhos porque nós somos frouxos nas regras. Soltamos, sabe, o moleque que não tem entendimento de nada. O que o moleque de 18, 20 anos pensa? Só pensa... E essa cabeça é sem juízo. Não tem juízo nenhum. Isso é assunto de família, pastor. A gente tem que falar. Isso aí não tem juízo, é sem cabeça total. Então, a vida da família está debaixo de regras que Deus constituiu. E por que a gente é tão ignorante? Relega as regras por causa da sociedade. Ah, mas tu vê na novela, todo mundo se divorciando, todo mundo traindo, não é? Isso é bonito, isso é da moda. É da moda. As consequências, meus irmãos, disso que nós estamos colhendo. Nós não sabemos mais o que é regra em casa, pastor. Não há mais respeito. Não há mais princípio sério. As pessoas que estão dentro da nossa casa temos que conhecer princípios exatos, sérios. E tem que andar por aqueles princípios, se nós quisermos a bênção. Muita gente olha para a minha família e fala, você é um homem abençoado. Eu falo, não, eu não sou abençoado. Isso é consequência das regras que a gente segue rigorosamente. Deus tem um compromisso com quem tem um compromisso com a sua palavra e as regras. Nós temos que rever o nosso conceito de família. Nós temos que sentar-nos como casal, como filhos e colocar as regras um para o outro, porque as regras é que vão nos conduzir na direção do sucesso. As sugestões, não. O lar, a família, meus irmãos, entendam isso. Isso é um projeto de Deus. Tudo no Velho Testamento começava com as famílias.
Se entrar nisso, Deus pegava um homem lá, uma mulher, e daquilo fazia uma bênção. Jesus nasceu numa família para não quebrar o princípio da regra. Ele podia ter chegado nesse mundo adulto, mas Deus não permitiu. Deus quis que Jesus entrasse numa mulher, obedecendo uma regra. Sabe por que Jesus teve que entrar numa mulher? Houve ali uma parceria. Deus pegou um corpo humano, um vaso humano, mas nesse vaso humano Deus colocou a semente do Espírito que não estava contaminada e gerou-se um ente que teria que nascer. Para que esse ente nascido na terra tivesse domínio sobre a terra, ele teria que nascer como um homem, porque senão ele seria um intruso nesse mundo. Nem Deus quebrou a regra que ele falou para o lar, para o seu filho. Foi penoso para Jesus entrar no ventre de uma mulher, crescer naquele mundo de então, viver até os 33 anos, morrer por nós, para mostrar o amor de Deus vindo através de um ente humano. E Jesus, como humano, podia falar-nos sobre Deus. E como Deus podia falar de nós para Deus. Mas ele teria que nascer de uma mulher, viver numa família. Assumiu o lar na falta do José. E tocou a família, porque o mais velho tinha que criar os mais novos. Olha o projeto de Deus para a sua família. Por que a sua família não está melhor? Não conheço vocês, não sei. Mas o dia que vocês acertarem as regras, porque o jogo já começou. Mas há muita família sendo penalizada, porque está errando. Deus vai reverter tudo na sua casa, meu irmão. Vai trazer uma bênção tal, porque vou falar uma coisa para vocês: envelhecer com filhos que precisam ser buscados em lugares que não os apropriados. Velho tem a emoção muito sensível. Velho não gosta de lidar com problema. Velho chora fácil. Velho se emociona. Quando Deus deixou as regras, Ele quer nos poupar na velhice de aborrecimentos. Amém? Amém. Nós temos que morrer fartos de dias, como Davi, não é? E cheios de bênçãos e prosperidade. E temos que ver os filhos dos filhos e a bênção sobre a nossa casa. Amém. É de Deus. E eu vou encerrar com 1 Timóteo 5:8. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeiro Timóteo 5:8. Uma carta de Paulo a Timóteo. Se você puder achar e sublinhar isso aí, seria muito bom. 1 Timóteo 5:8, olha só. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se eu não olhar pelo meu filho e não levá-lo a obedecer às regras, Deus vai me chamar e vai dizer: você negligenciou as regras e a autoridade que eu te dei para exercer essa função, por isso que as coisas já estão andando desse jeito.
Eu contei aquelas histórias engraçadas, não é? Dos meninos que eu fiz o casamento deles, meio assim, não é? Para você entender que a autoridade é para ser exercida em nome de Jesus. Hoje eles estão bem, estão felizes, estão prosperando, estão abençoados. E nós estamos mais tranquilos porque fizemos a vontade de Deus sobre eles. Regra está no modo imperativo, é uma ordem. Se nós não obedecermos, temos penalidade, castigo. A Bíblia, na sua maioria, não é sugestão, é tudo regra. Orai sem cessar, fazei discípulos, sede santos, buscai o reino de Deus, é tudo ordem. Não deixem a congregação como alguns, é ordem. Meu querido e minha querida, está diante de você agora a responsabilidade para agir e o esclarecimento para agir baseado na palavra de Deus. Cumpra as regras e o Senhor te abençoará muito, em nome de Jesus. Eu quero orar primeiramente pelos casais, depois vou orar também pelos jovens. Eu gostaria que todos os casados ficassem em pé por um momento. Muitos casados, pastor, uma bênção, não é? E os que ainda não estão, Deus há de achar para você alguém que vai ajudá-lo, que vai ajudá-la nessa caminhada. Deus sempre tem alguém para nós, sabia? Mas entenda bem como escolher. Porque a responsabilidade depois da escolha é totalmente sua, meu irmão. Você tem que conviver com aquela pessoa. Pai, em nome de Jesus, e na autoridade que o Senhor nos deu, na Tua palavra, eu quero abençoar todos os chefes de família que estão neste templo, e aqueles que estão nos ouvindo também. Quero abençoar as esposas em nome de Jesus agora. Por quê, meu Deus? Por quê? Porque a Tua palavra diz que há uma unção que ensina todas as coisas. E estas irmãs que estão em pé, e esses irmãos que estão em pé, precisam agora que a unção de marido e a unção de esposa caia sobre eles, para que eles possam seguir as regras, obedecer a Tua palavra, conviver como a Tua palavra pede que convivam. Eu os abençoo com essa unção poderosa, porque o Espírito que dá essa sabedoria está em nós, como selo desde o dia da nossa conversão. Vocês terão essa unção a partir de hoje, em nome de Jesus. Agora todos solteiros fiquem em pé, por favor. E os irmãos casados podem se assentar. Pai, em nome de Jesus, estão aqui aquelas pessoas que ainda terão que tomar uma decisão na vida conjugal. Julgo eu que depois da salvação é uma das mais sérias, porque vai determinar a paz da família, o senso de realização através de filhos e de uma vida conjugal. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço por essas irmãs, esses irmãos que estão solteiros ainda, que eles não se desviem do Teu caminho, não se atrevam a tomar essa decisão na força, no braço, na sabedoria do homem, porque dará errada.
Então eu peço, Deus, uma unção para a escolha. Aquela unção que eu pedi para marido e mulher, estou pedindo uma unção para a escolha, meu Deus. Que cada um que está aqui nesse auditório tenha a revelação sobrenatural do Teu Espírito com quem há de se casar. Isto seja para abençoar esses lares novos que surgirão, para abençoar a Tua igreja, para trazer paz a esses corações e, sobretudo, glorificar o nome do Senhor Jesus. Em nome de quem oramos, amém. Vocês podem aplaudir o Senhor Deus. Obrigado, pastor. Pô, você quebrou a gente aqui hoje, porque a gente fala mais ou menos 1h30. É, cara, pode sentar. O pessoal vai gostar dele, porque ele fala pouco, direto, e eu vou ficar por fora. Os irmãos vão ficar desacostumados a ficar aqui 1 hora sentado. Esse é o grande problema do Rubens. A vantagem do Rubens é essa, é a prática, né? Eu aprendi com o Rubens que o evangelho tem que ser prático, né? Senão não serve para nada. Aprendemos 2 coisas, sugestão e regras. Se você não vê de manhã, vai lá no YouTube, já deve estar lá. A mesma mensagem foi pregada de manhã. Eu falei da corrida, pastor, que nós chegamos na linha para correr, aceitamos a Cristo, agora tem que começar a correr. E o juiz deu a partida. Antes da partida ninguém pode sair. Se sair tem punição.